Bom dia, todo mundo. Café foi bom? Todo mundo tomou café? Está bem servido? Coisa boa. Queria, sem mais delongas, convidar aqui Carlos Henrique Paixão, que vai estar nos prestigiando nesse café. E é mestre, advogado e pró-reitor aqui, por favor. Pró-reitor da PUC Minas, aqui o campus Uberlândia. E vai poder nos trazer o privilégio de ouvir algo importante, né? Como ele mesmo disse, né? Uma provocação, uma reflexão a respeito da educação, e não só da educação, não é isso, mas da formação, né? Dentro do nosso contexto hoje. Então, que você esteja atento aí e que possa aproveitar. Eu quero te agradecer muito, viu? E o tempo é seu. Obrigado, pastor Rodrigo. Bom dia a todos. Eu acho que eu estou fazendo um teste de carga aqui no palco, né? Alguns brincam que eu não tenho certidão de nascimento, ou perdão, eu não tenho carteira de identidade, eu tenho certidão de nascimento, é tanto de frente por tanto de fundos. Mas é um prazer muito grande estar aqui no Sal da Terra. Eu estou recente em Uberlândia, sou de Juiz de Fora, fui convidado a assumir o posto de pró-reitor da PUC Minas, com muito orgulho aqui, vizinho aqui, na Rua Varginha, já convido a todos, para quando quiserem conhecer o início das nossas atividades. E fui muito bem acolhido aqui. Não sei se o meu grande amigo Fábio já chegou, a gente de vez em quando se encontra. Quando esteve em Juiz de Fora, no seu empreendimento, nós fomos grandes parceiros. E aqui ele me convidou a agradecer pela essa oportunidade de bater um papo com vocês. Eu não estou aqui como professor, eu estou aqui como um provocador, né? A nossa apresentação ela tem um título formal no início, propositalmente, que eu quero que ele seja disruptivo. O que é isso que a gente fala de disrupção hoje? Disrupção é exatamente o que eu estou fazendo aqui agora. Com todo respeito, com todo carinho, numa casa que preza pelos valores morais e éticos, mas eu venho de uma instituição católica, apostólica, romana. Alguns podem falar, poxa, mas está na Sal da Terra, que eu orgulho muito das feiras, né? Porque, na verdade, nós comungamos os mesmos ideais, os mesmos valores. Mas não deixa de ser uma disrupção. Como certa vez eu fui falar também dentro de uma manifestação religiosa um pouco radical demais nos preceitos. Me senti até incomodado, mas como convidado que fui, eu falei em cima de educação, no que eu entendi e como a minha instituição preservava isso. Mas quando a gente fala de educação, a gente fica muito preocupado com o que nós aprendemos, né? Poucos aqui devem estar sendo prestigiados por um tempo de vida igual o meu, né? meio século feito esse ano. E a gente fica com saudosismo da época que a gente curtiu o ensino médio, ainda mais nessa época agora de Enem, de vestibular, aquela tensão, né, de que eu vou ser quando crescer. E eu vou deixar uma provocação para vocês no meio da nossa fala, de que você espera que o seu filho seja quando crescer. Já vou adiantando. Provavelmente ele vai ser alguma coisa que nem existe hoje. E isso é muito provocativo. Como é que eu preparo para uma coisa que não existe? Primeira coisa, eu defendo sempre a questão de família. Antes de chegar na educação, nós temos que ter família. A família serve de tudo. E com a família a gente consegue ter uma condição especial de lutar frente a qualquer desafio que se apresente a nós, né? Pediu o pastor Rodrigo para iniciar para a gente, ali que a gente vai colocar uns slides. Né? Perdão. Desculpa. Então, o título formal que eu coloquei propositalmente é Educação e Informação no Mundo Disruptivo. Seria um bom tema de um congresso de educação, né? E a gente não pode deixar de falar de uma história que muitos aqui vivenciaram. Nós somos uma geração de quadro negro, que eu nunca entendia por que era negro se eles todos eram verdes, né? Então, o quadro negro lá verde, né, com giz, eu sou da geração que, quando comecei a dar aula, chegava em casa, a calça preta estava toda branca, que eu tinha mais de pegar o giz e pôr no bolso. Né? E a gente escrevia com aquela letra ilegível, dava aquele ruído quando o giz agarrava no quadro, e aquelas pessoas mais sensíveis, ui, né? Que era motivo de chacota ou de nervosismo conjunto, não é isso? Acho que todo mundo já passou por isso. Depois a gente vai para uma coisa chamada retroprojetor, que é usada até hoje. Né? Nós temos essa estrutura maravilhosa aqui de projeção multimídia, que vulgarmente a gente chama de data show, que não é isso aqui. O data show é o pai do projetor do retroprojetor. Infelizmente, eu não consegui resgatar uma imagem. Ele só fazia o seguinte, ele pegava aquela projeção em cima de um computador XT, que é aquele que tinha a telinha verde, lembra? Que a gente não conseguia fazer nada.
Eu era diretor do Senac, tem um colega do Senac aqui, o meu diretor-geral era de uma cidade chamada Manhuaçu. Imagina o diploma sair em Manhuaçu sem ser cedilha. Ficava um problema, e o diretor-geral era da cidade. Então, a gente pegava uma caneta preta, e os seus 1.000 e poucos alunos por ano, a gente tinha que colocar uma perninha debaixo do C para dar um tom menos desrespeitoso, né? Depois a gente fez um vídeo de cassete, aquele na época era um JVC. Quem tinha um JVC era o cara. Era caríssimo. Muitas das vezes adquirido por meios não muito legais, como um amigo que trouxe, de repente, dentro de uma mala, perto da cueca suja, da meia suja, dentro de Miami. E esse cara era o cara que você fez, não, quando você for, me traz a revista para saber qual modelo saiu. Vocês lembram que a gente olhava a revista de eletrônico? Alguns aqui não sabem o que é isso. Mas da minha turma, desculpa os mais jovens, vocês não tinham o prazer de pegar uma revista toda amassada para ver que lá em Nova York lançou um novo videocassete de 4 cabeças. Né? Então quem tinha, esse aqui ainda levantava assim, entrava uma fita VHS. E de vez em quando ela dava uma mascada, ou quando você esquecia ligada, ela pegava fogo, lembra disso? Hoje eu posso deixar essa projeção parada aqui, ela não vai estragar. Essa é a evolução, né? E chegamos no projetor multimídia, que a gente tem aqui essa estrutura toda, hoje é um equipamento cada vez num preço mais acessível, que usamos para diversas ações. A gente às vezes vai ver um jogo, porque tem uma projeção, a gente vai num culto religioso, tem uma projeção, a gente vai num show, tem uma projeção. Hoje é um equipamento muito comum, né? E ali é uma proposta de um equipamento de aula, né? Que a gente não está vingando muito, é muita tecnologia num custo muito alto, onde você tem uma tela totalmente interativa. Né? Ali, na verdade, é uma projeção invertida, essa tela tem um sensor, e esse sensor você comunga aquilo em outro tipo de equipamento, pode ser uma mesa, a gente vai ver, né? Seria uma evolução. Mas ali ainda continua a questão da tecnologia de sala de aula, a gente só apresentando o conceito. Isso é o que até hoje a gente insiste nisso, infelizmente. A gente apresenta o ensino, e a gente não interage com ele, né? E aí eu provoco um pouquinho, a gente hoje tem que ter uma condição mais relevante, uma condição mais significativa da informação, mesmo porque a gente tem uma dificuldade muito grande de lidar com essa quantidade de gadgets, né? De equipamentos. É tablet, é smartphone, é projeção, é notebook, é book, é uma opção de condições que a gente está vendo hoje. Mas será que a gente está aprendendo mais com toda essa tecnologia? Eu acho que não. Eu acho que a gente está sendo, às vezes, até seletivo para um caminho que, às vezes, não vai me dar condições de chegar naquela profissão que eu não sei que eu vou ter, mas que eu vou ser um dia. Então, esse é o desafio nosso, enquanto educadores, enquanto pais, né? É nesse sentido também de como eu lido com isso. Tem pai chamando o filho para almoçar via WhatsApp. A gente só não consegue acordar ele pelo WhatsApp, né? Porque ele não vai acordar de jeito nenhum, né? Mesmo porque já tem acabado toda a bateria, porque ele ficou jogando até 3 horas da manhã. Isso aconteceu comigo hoje, né? Para acordar o baixinho foi um desespero. Na hora que eu vi o celular, a bateria tinha ido embora. Após que ele foi jogando o joguinho dele. E mais interessante, ele joga no horário de madrugada, porque ele descobriu que ele tem um amigo coreano, que ele não conversa com ele. Mas porque ele lá no jogo lá de carros, lá, acho que chama Força 3, se eu não me engano, ele fez um desenho no carro para o colega dele na Coreia poder entender que aquele é ele. E aí eles conversam, não sei que idioma, mas eles conseguem conversar. E brigam, só que um briga em coreano, outro briga em português. Meu filho tem 12 anos. Fui jogar com ele e perdi todas, não tem jeito. Mas na hora que eu vou estudar com ele, eu estou com o método que eu aprendi, que eu quero que ele entenda do jeito que eu entendi. E olha que eu sou educador, então é um desafio muito grande. Então eu tenho que me remodelar, eu tenho que me reinventar para que eu possa dar a ele condições de que ele possa ser alguém um dia de algo que ele não sabe que vai ser nem eu hoje, nesse dia. Olha que loucura. Isso mexe um pouco com a gente, né? Bem, a tecnologia está mudando a forma de como a gente produz, como a gente consome, como a gente se relaciona, né? Com muito carinho, muito respeito aqui no ambiente. Alguém já deu uma tindada hoje? Cuidado, o que é uma tindada? Sabe o que eu estou falando? É o Tinder, né? É uma central de relacionamento via internet. O grande amigo Alexandre Campos esteve aqui conosco também, acho que 2, 3 semanas atrás. Ele provocou a gente nessa parte de tecnologia, né? O Tinder, eu vou procurar alguém que eu não conheço de forma virtual. E vou colocar minhas especificações. O Alexandre falou do Beautiful People, né?
Ele está tentando entrar, mas vai ser meio difícil o Xandão conseguir entrar no Beautiful People. Quem conheceu ele aqui na palestra, com seus belo peso com o meu, né? Mas eu provoquei com aquela foto ali, que é uma foto daquele Ocupa, lá de São Paulo. Lembra do Ocupa Escolas? Uma série de alunos resolveram tomar a escola. Não vou aqui discutir se estava certo ou errado, se o propósito era justo ou se era injusto, se tem questões políticas ou não, que tinha até problema de merenda escolar, né? A minha questão é a seguinte: a mobilização para isso aí não foi via televisão, não foi por carta, não foi pessoalmente. Criou-se um grupo de WhatsApp de milhares de pessoas, que replicou para milhares de pais. E pessoas fora do Brasil começaram a manifestar via rede social pró-Ocupa São Paulo. Esqueci o nome da manifestação. Aqui não está dando para ver muito não, mas todo mundo ali está fazendo, alguns ali estão fazendo um selfie, tirando foto para registrar. Esse foi um momento pacífico. Tivemos problemas sérios das pessoas que às vezes perdem um pouco a noção de democracia, né? E acabam, no meu humilde entender, acabam confundindo, né, o meu direito com o direito dos outros, né? Isso a gente não é muito claro. Na verdade, nós estamos aprendendo e desaprendendo muito rapidamente sobre valores, direitos, por isso que a gente tem que estar sempre batendo essa tecla do que é o certo, o que é valoroso, que o meu direito termina quando começa o do outro, o respeito, né? E respeito também é toda forma de manifestação, mas desde que ela seja tranquila, acordada, e que a gente possa contrapor ideias, não ter inimigos depois de um debate, né? E ali eu falo da questão até da gente trabalhar a nossa cidadania, que é um momento justo, o aluno chegar, volto a falar, não estou discutindo o mérito da manifestação sobre a questão da educação, né? Mas houve uma manifestação, e como é que isso foi feito? Houve uma crítica, as pessoas estão mobilizadas, mas a tecnologia está muito presente. E eu brinco, se eles utilizassem aquela tecnologia toda de mobilização, para a mobilização, vamos dar uma estudada para a prova de amanhã? Será que funcionaria? Então a gente tem hoje a tecnologia com uma questão muito complicada. Ela me conforta, ela me traz prazer, ela me traz informação, mas eu estou muito seletivo. E aquilo que no momento mais terro da idade, a gente tem que provocar, no sentido até de uma pequena obrigação ao nosso filho, jovem ou aluno, para que ele depois, né, possa ter, na sua atividade profissional, o ganho daquele hábito, seja do estudo, do conhecimento, da dedicação a uma ideia, uma pesquisa, a gente não pode ficar só pensando na parte só da parte lúdica, da parte gostosa de estar entre amigos, que é muito prazeroso, né? É um grande momento de ficar um com o outro ali também. Tá? Então, a ideia é exatamente disso. Como é que essa tecnologia está trabalhando isso? Como é que a gente trabalha isso na educação, né? E aí a gente pensa a educação de uma forma diferente para a modernidade. Bem, nós temos que também ser muito precisos com relação ao país que nós estamos, a condição socioeconômica da nossa população. Infelizmente, a gente hoje amarga o ranking ao contrário, né? Nós somos, às vezes, antepenúltimo, antepenúltimo, em qualidade de ensino, em quantidade de pessoas com conhecimento, apesar de ter escolaridade. A gente pega aí os indicadores nacionais, a gente fica muito estarrecido com isso. Né? O jovem sai hoje do seu ensino médio, quando eu falo ensino médio, na minha geração antigo científico, significa que ele está apto a fazer um curso superior, pelo que o Estado informa. Mas ele não tem condição de leitura e de raciocínio lógico, e pequenas contas ele tem dificuldade. Contas que ele teria que ter aprendido no início do fundamental, eu falo quinto, sexto ano, ou até quarta série, né? Quarto ano. Então isso é muito complicado, a gente falar em realidade virtual, num país onde a gente não tem o aluno condição de ir à escola porque não tem vale transporte. Ou ele vai para a escola porque ele tem a merenda, porque em casa ele não tem como se alimentar, então ele vai por causa da merenda escolar. Então, mas é importante a gente também saber o que está acontecendo, porque senão a gente fica também só numa lamúria, só numa condição de flagelo, né? A gente tem que provocar e ter condições de cobrar do Estado, né? E cobrar das instituições que façam esse trabalho, que tentem minorar as dificuldades para que ele tenha condição de ter uma sala com realidade virtual. Né? Para que eu vou ter que olhar um livro que o meu pai estudou, se hoje eu consigo acessar uma base em qualquer lugar do mundo, onde eu entro dentro daquela informação? Né? E todos eles acho que já devem ter tido alguma experiência, se não tiveram em alguns ambientes aqui de Uberlândia, tem até de forma de brincadeira, né? Você coloca um óculos daquele e vai fazer um esqui na neve, vai encarar um dinossauro. Agora imagina aquilo na educação, onde eu, de repente, vou estudar biologia, eu vou entrar dentro do corpo humano. Eu vi uma apresentação dessa para o curso de medicina, fantástico. Eu aprendi naquela hora muito melhor, eu entrei dentro do sistema circulatório.
É você como se fosse uma célula. O que a célula enxerga? Né? Como é que significa os processos? Então, no visual a gente aprende muito mais. Essa interação da tecnologia traz um resultado muito positivo. Né? Bem, a educação do futuro, eu coloquei aquela foto que eu tenho ódio daquela foto. Aquela foto me incomoda profundamente. O que é isso? O aluno hoje não copia. Ele simplesmente tira foto do quadro. Né? O problema não é ele que tira foto do quadro, é que o outro nem foto tira. Então o que ele faz? Ele pega aquilo na mesma hora, manda no WhatsApp para todo mundo, e todo mundo começa a conversar, esse celular, e ninguém sabe o que está escrito naquela foto ali. Porque teve um contexto. O professor no quadro negro, mas pode ser lousa branca, pode ser qualquer tecnologia, ele traz um conceito, ele desenvolve uma fórmula, e o cara depois vê uma imagem estática, fixa. E na prova, cai diferente, não sabe nem o que é aquilo. Eu dei uma prova certa vez para um aluno de comércio exterior, comecei a prova, 5 questões. A prova começa assim, name and date, em inglês. Primeira questão, imagine all the people. E coloquei algumas linhas. Segunda questão, Love of Philadelphia. Na verdade, eu coloquei letras de música. E como se a pessoa tivesse que ler e entender aquilo, que não era uma questão de comércio exterior. Meu sobrenome é Paixão, o aluno pede respeito na segunda aula, né? A gente aprende, professor Paixão. Ô Paixão, tudo bem? Paixão, pô, inglês, cara. Que Juiz de Fora, o pessoal é meio metida carioca, né? Inglês? Eu falei, não, que inglês? Ué, comércio exterior? Tem que saber, ué. Como é que vocês vão trabalhar com comércio exterior se não sabem nem verbo to be? Vamos ler a prova com carinho? Na hora que um lá que tinha mais ou menos um pequeno conhecimento, leu numa entonação que, de repente, o John Lennon encarnou naquele momento, ele começou assim, imagine all the people. Paixão, isso aqui é Beatles. Eu falei, Beatles, ué. Isso aqui é só para relaxar. A prova vem agora em português. Eles não leem. Agora imagina aquilo ali para estudar. E pior que a maioria nem tirou a foto. Aí escuta assim, essa matéria é de qual professor? Porque às vezes eu estou no grupo meio fake, né? Me colocou um aluno, colocou outro nome. Tem que fazer uma coisa de espionagem. Ou como eles gostam de mim, eles colocam meu nome, esquecem que eu estou no grupo. Tem 50 cara. Aí eu falo assim, olha, está errado, o resultado nesse não. E o professor está no grupo. Já está todo mundo cúmplice, né? Tá? Então a gente tem que tomar um cuidado. A tecnologia atrapalha às vezes. Ela traz um certo conforto, mas na hora eu não sei nada daquilo, né? E aí eu trouxe, só para provocar, a gente fala de disrupção, tem que falar, né? Hoje quase que eu vim usando um Uber, desculpe, de algum colega taxista aí. É muito mais confortável. Eu entro em casa, ele me pega na porta, deixa aqui, eu falo obrigado, valeu de nada, tchau. Pagou no cartão de crédito, não tem que fazer conta, nem troco nem nada. Me deixa onde eu preciso. Estou pensando em dar uma fugidinha no final do ano. Peguei uma série de agências. Foi muito mais fácil para mim entrar o quê? No Airbnb, né? Então essa disrupção aí, a gente vai fazendo. Vou só acelerar um pouquinho, que eu quero deixar uma mensagem muito boa para vocês. Ali eu coloquei uma foto de uma sala antiga, meninos um atrás do outro, professor ensinando, até dedicados. A foto moderna é aquela maiorzinha ali, onde aquele equipamento, as mesas são interativas, a pessoa entra dentro da situação do conteúdo. Né? Então a gente vê a questão do ensino híbrido, da sala de aula invertida, da questão das metodologias ativas, isso aí é mais na área pedagógica, mas só para ter uma ideia, a ideia é que o aluno vá com o saber de casa e não aprenda no colégio. Nossa, isso é um passo muito grande. A gente está muito longe disso. Mas isso é que o mundo moderno está fazendo e quem tem sucesso consegue isso. Né? Tá? Aí eu pego uma frase do Mário Cortella, que eu já devem ter visto muito, filósofo grande, competente. Ele fala assim, o menino numa faixa de idade entre 7 anos, iniciando o seu ensino fundamental, ele já teve no mínimo 6.000 horas de vídeo. Ele viu o canal do YouTube do Sal da Terra, ele viu a novela da Rede Globo, tão polemizada agora, né? E eu sou crítico também, mas vamos deixá-la lá, com todos os ensinamentos que eu não concordo, e eu sou da turma que desliga a televisão e deixa o menino brincando no videogame, não sei o que é pior também, mas pelo menos não vê aquilo. Ele viu o Flamengo, nem sei se empatou, perdeu do Bahia ontem, né? Foi 4-1? Estava 0-0, estava desesperado, então chegou, depois fez uma porção, então. Então, ficou alegre, vendo o Flamengo ganhar, né? E a professora chega na sala e fala assim, vamos lá. Pata, porque essa aqui é uma pedagogia antiga, que ainda existe aí hoje. Pata, nada. Todo mundo. Pata, nada. Acelerado, mas às vezes devagar. Ele fala, pelo amor de Deus, me leve ao seu líder. Você é um ET. Ele sabe acessar um smartphone melhor do que a professora. Ele acessa YouTube, tudo que ele quer. Ele tem todas as bases do conhecimento à mão. Eu vou ensinar ele a ler com a pata nada. Então a gente tem que pensar isso.
E a gente cobra isso dele, a gente cobra tabuada. Você não sabe quanto? 6 vezes 4? 6 vezes 7? 42? Vamos lá, 6 vezes 1, 2, 6 vezes 2, 3. Que isso? Não existe mais isso. Então a gente tem que ter conhecimento para a gente fazer, porque não pode aprender como eu aprendi, porque ele vai ser algo que eu não sou, que tem outras competências, outras habilidades, né? E a gente fala de educação híbrida, a Dell fez um estudo que até 2030, 85% das profissões não vão existir, né? E aí eu trouxe aqui uma turminha aí que todo mundo já conhece, exceto aquela moça simpática, que é a menininha, aquela Kombi, aquele rapazinho ali meio coreano, ele é coreano, o outro com um bonezinho meio tchum-tchá, a gente fala de fora meio tchum-tchá, e eu provocando o Fábio, se ele tivesse aqui o novo amigo do Fábio, né, Olivier Anquier, né, veio aqui em Uberlândia, no evento aqui do shopping, né, e 3 filósofos que são mais palestrantes do que professores, todos 3 são professores, inclusive. E a mensagem do Clóvis de Barros eu quero deixar no final para vocês. Aquela menina ali, a primeira pergunta é: o que seu filho deve ser quando crescer? Ele fala assim: pai, eu quero ser um youtuber. O meu fala isso para mim: eu quero ser um youtuber. Porque o Whindersson, aquele rapazinho ali, vou adiantar aqui, é o maior visualizador de canal do YouTube no Brasil. Olha para o cidadão, ele tem algum apelo? Ele é nordestino, com todo respeito, amigo do Tom Cavalcante agora, que os dois ficaram famosos, mas o Tom nem sabia quem ele era. Ele tem mais de 2 milhões, né? Estou chegando a 24 milhões. 24 milhões de visualizações. Se ele se candidatar a qualquer coisa, ele está eleito a qualquer coisa. O pessoal está tremendo de medo na próxima eleição se um desses caras começa a querer ser presidente da República. Não tem as competências ainda para isso, né? Talvez seja a solução, deixa para lá. Mas aqui depois, a gente adiantando, aí está a fontezinha lá, vocês procuram, são 7 maiores. Dá medo de falar dos outros. Condizila, pelo amor de Deus. O Condizila é uma agressão à cultura nacional. Mas a meninada vê. Funk, ostentação, né? Tem lá o Porta dos Fundos, que a nossa geração gosta um pouquinho mais, mas os jovens também estão gostando. Tá certo? Do seu deboche. Bem? Vamos voltar aqui naquela turminha. Aquele rapazinho ali é o maior jogador profissional de games. Pai, eu quero ser um jogador profissional de games. Ganhou mais de $500 milhão. Ele é o maior deles. E aquela mocinha ali é minha filha, que eu já consegui sensibilizá-la que não é o caminho. Ela quer viver da arte dela e morar numa Kombi. Quase surtei, né? Quase surtei. Por quê? Ela quer ser algo que eu acho que ela não vai ser, porque ela fala que ela é uma hippie de iPhone, né? Ela gosta de conforto, mas será que não vai ter um estilo hippie de iPhone lá no futuro? A Kombi já foi reinventada, já virou a nova Kombi. Né? Bem, passando rapidamente, a gente tem aqui também mais de gamers, cada um faturando em sua ordem de $500 milhão. O coreano é o primeiro, não vou ligar o nome dele, um Chong Jong Jung qualquer da vida aí. Né? O segundo é um ucraniano e o terceiro é um americano. A nossa turminha está lá em 200º ainda, 200º, mas a gente vai conseguindo. E aí a FEIA USP, junto com a Michael Page, de séries, começaram a falar uma série de profissões, né, que vão ter daqui a 30 anos. E eu coloquei uma lista só para a gente sensibilizar. A Amazon chegou ao Brasil, entregas por drones. Então, quem tem delivery, cuidado, seu negócio tende a não existir daqui a um tempo. Ah, mas e o peso? Ué, a gente nunca imaginou que alguém ia falar no telefone sem fio, carregar alguma coisa pesada, é só uma questão de tempo. Com segurança, como é que vai ser lá em cima? Alguém vai pensar a solução. E aí tem que ter um cara para consertar isso, não tem? Tem que ter um para saber manipular. E se quem vai saber manipular? O seu filho que joga o joguinho 24 horas por dia ou você que não sabe nem pegar na manete? Olha as competências que estão sendo surgidas, as habilidades, né? E, infelizmente, o que tem para maior tem também de retirada. E aí eu coloquei uma foto muito provocativa aqui. O táxi. Só existe porque é regulado. E aí começa aquela briga, se ajusta, se não ajuda, não vamos entrar na seara. Mas é algo fadado ao fracasso, algo não existindo. Conversa com um taxista hoje em qualquer cidade do Brasil, é o pior negócio. Quero passar, não é mais isso, tal, né? O que antigamente era até um ponto de investimento. Ali do lado daquela foto tem um equipamento agrícola. O que vai acabar é o operador, que hoje é capacidade igual um piloto de avião. Já viram o painel? Estamos numa região de agronegócio aqui. Uma colheitadeira de R$1 milhão. Não é qualquer um que opera. Mas agora ninguém vai operar. Aquela ali é uma semeadora autônoma. Olha que loucura, né? Entregador, operador de call center. Ô, Uberlândia, atento. E aí? Call center é um negócio da cidade.
E o meu negócio, que é educação, depende do call center, porque 70% dos alunos de curso superior vêm de quê? De call center. Tanto que o perfil para entrar no call center é que seja universitário, né? Outra também ensino médio. E aí, deixando uma mensagem final do Cláudio Barros Monteiro, vou pedir ao pastor Rodrigo que coloque o vídeo. Essa aqui é a fala final de um vídeo que eu quero passar para vocês. Essa questão do caminho. Qual é o caminho, né? Qual é o caminho? O caminho sempre tem que ser a busca da felicidade. Sem felicidade a gente não consegue nada. Sem ser feliz, nós não conseguimos que os nossos filhos sejam. E eles querem ser felizes e nós queremos que eles sejam muito felizes, para que a gente possa ter cumprido aquela missão de pai. Só lembrando que daqui a 14 anos, estimado por pessoas de grande competência, 85% das profissões ainda não existem. E o que eu estou fazendo hoje para que eu possa conseguir dar chance ao meu filho ou uma pessoa querida de poder concorrer num mundo cada vez mais competitivo? Vamos escutar um pouquinho o que o Cláudio Barros Filho, que é o filósofo, fala para a gente. Qual é o jeito mais fácil de chegar lá? É difícil saber qual é o melhor caminho quando você não tem ideia de para onde está indo. É claro que fazemos escolhas o tempo inteiro. E as nossas escolhas sempre, obviamente, revelam aquilo que a gente acha melhor, de maior valor. Mas aí a grande pergunta é: onde será que queremos chegar? Como fazer boas escolhas e encontrar os bons caminhos, se não sabemos exatamente o que tem que acontecer? O que tem que acontecer naquele processo? Afinal de contas, estamos ali fazendo o quê? Para quê? E talvez isso possa se estender para a própria vida. O tempo inteiro tomamos decisões, fazemos escolhas, usamos estratégias, usamos a cabeça para identificar as melhores soluções, mas no final das contas, quando nos perguntam aonde você quer chegar com a vida, ou se você preferir, o que será que a vida tem que ter para ser boa, a gente refuga, repete o mesmo de todo mundo, oferece respostas triviais, inconsistentes, pífias. Nos dias de hoje, na nossa cultura, na cultura do contemporâneo, nós temos uma série de obviedades que indicam uma vida bem-sucedida que você encontra em qualquer lugar. Se você trabalha onde gostaria de trabalhar, ganha o quanto gostaria de ganhar. Se você mora no lugar onde gostaria de morar, se você tem o carro que gostaria de ter, passa férias aonde gostaria de passar, se seu cônjuge tem um aspecto físico que você gostaria que tivesse, você mesmo tem o aspecto físico que gostaria de ter. Desejo é energia que você mobiliza para ir atrás do que faz falta. O desejo é definido pelo que falta, pelo que faz falta, isto é, pelo que não temos e gostaríamos de ter, pelo que não somos e gostaríamos de ser, pelo que não fazemos e gostaríamos de fazer. E aí então você percebe que se a vida tiver algum sentido é porque existe desejo de ir atrás de coisas que ainda não são nossas. Não podemos desejar de qualquer jeito. E a felicidade passa por uma organização civilizada do desejo. Tem coisas que é preciso viver para aprender. Com base nessas reflexões, que servem mais para arejamento do que para dogmas, poderemos pensar melhor sobre nossas escolhas pedagógicas, sobre nossas estratégias educacionais, lembrando sempre que no final das contas, todas essas reflexões prometem algum tipo de felicidade. E se eu tiver que, antes de ir embora, dar o meu pitaco, digo que para mim felicidade é um instantezinho da vida tão bom, aquele mesmo que você está vivendo agora, que você não gostaria nem que acabasse, mas como tudo acaba, você gostaria de repetir
um dia. Viva de tal maneira a desejar a eternidade daquele instante. E na impossibilidade, lute para que aconteça de novo. Um instante de vida que queiramos que aconteça de novo, é porque foi bom. Pessoal, eu adoro esse vídeo do Barros Filho, né? Um filósofo hoje mais palestrante do que professor da Unicamp. E essa é a nossa mensagem, que nós sejamos felizes, que não ficamos com medo do que está por vir, mas o que há por vir nós nem sabemos ainda o que vai ser. E a gente só vai conseguir ter condições de receber o que está por vir se nós estivermos preparados. E eu entendo que sem educação a gente não consegue nada. Com disrupção, com tradição, com equipamentos modernos, ainda tem a figura do saber ser transmitido de alguém para alguém. E que a gente possa fazer isso todo dia. Muito obrigado.